Graça e paz, irmãos, amém? Como é que está aí? Está tudo bem? Vamos ler a Bíblia, queridos, mais uma vez. Eu sei que você já leu nesse dia, você já leu a Bíblia, né? Vamos ler agora, então, Deuteronômio 24, que é o nosso estudo. Se um homem tomar uma mulher, casar-se com ela, e esta depois deixar de lhe agradar, por ter achado nela qualquer coisa indecente, este lhe escreverá uma carta de divórcio e a dará na mão, despedindo-a da sua casa. Se uma vez, saída da casa dele, for e se casar com outro homem, e este também a rejeitar, e escrevendo-lhe uma carta de divórcio, a der na mão e a despedir da sua casa, ou se o último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido que a despedira não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, porque ficou contaminada. Isso é abominação aos olhos do Senhor. Não farás pecar a terra que o Senhor, o teu Deus, te dá por herança. Um homem recém-casado não sairá à guerra, nenhum encargo lhe será imposto, por um ano ficará livre na sua casa para alegrar sua mulher com quem se casou. Não tomarás em penhor as duas pedras do moinho, nem mesmo a pedra de cima, pois se penhoraria assim a vida. Se for descoberto alguém que tenha raptado um dos seus irmãos israelitas e o tenha feito escravo ou vendido, esse sequestrador será morto. Assim extirparás o mal do meio de ti. Guarda-te da praga da lepra e tem grande cuidado de seguir fielmente tudo o que te ensinarem os sacerdotes levitas, como lhes tenho ordenado, terás cuidado de o fazer. Lembra-te do que o Senhor, o teu Deus, fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Se emprestares alguma coisa a teu irmão, a teu próximo, não lhe invadirás a casa para te garantires com algum penhor. Ficarás do lado de fora, e o homem a quem emprestaste te trará fora o penhor. Se ele, porém, for pobre, não te deitarás com o seu penhor, e em se pondo o sol lhe restituirás sem falta o penhor, para que possa deitar-se no seu manto. Então ele te abençoará, e isto te será para justiça diante do Senhor, o teu Deus. Não explorarás o assalariado pobre e necessitado, seja ele teu irmão, seja ele estrangeiro que mora na tua terra e nas tuas cidades. No mesmo dia pagarás a ele o seu salário, antes que o sol se ponha sobre a dívida, pois ele é pobre e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Os pais não serão mortos pela culpa dos filhos, nem os filhos pela culpa dos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembra-te de que foste escravo no Egito, de onde o Senhor te libertou, pelo que te ordeno proceder assim. Quando fizeres a colheita do teu campo e te esqueceres de algum feixe, não voltarás a tomá-lo. Ele ficará para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o teu Deus, te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o que restou nos galhos. Isso ficará para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Quando colheres uvas, não voltarás para buscar o que ficou. O que ficar será para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembra-te de que foste escravo na terra do Egito. Por isso, eu te ordeno que faças isso. Amém? Pai, obrigado por esta oportunidade. Obrigado, Deus, pelo dia lindo e maravilhoso. Obrigado agora pela leitura que acabamos de fazer. Pedimos o teu Espírito Santo que fale conosco, que nos guie em toda a verdade. O nosso coração está aberto. Ele é terra fértil para receber a boa semente da palavra do Senhor. Muito obrigado, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode sentar, queridos, em nome do Senhor Jesus, tá? Mais uma vez, então, Deus dá instruções a Israel, antes de Israel entrar, tomar posse da terra prometida. Nós vimos, na verdade, no capítulo anterior, irmãos,
que onde Israel estivesse, ali seria uma extensão do reino de Deus, e que, portanto, nós devemos primar pela pureza de nossas vidas dentro e fora da igreja. Hoje, então, nós vamos ver o quê? Que isto se aplica também ao casamento, ao divórcio, à dispensa de alguém, né, da guerra, aos penhores, a emprestar e pegar penhor, ao sequestro, à doença da lepra, à injustiça e a muitos outros direitos civis. Então Deus está orientando Israel: olha, quando vocês entrarem na terra prometida, tem umas coisas que eu quero que vocês façam. E hoje então Deus vai orientar com relação a esses assuntos que nós colocamos aqui. O primeiro deles é com relação ao divórcio, tá? Depois ele vai falar da lei, como uma pessoa vai dispensada da guerra, enfim. O divórcio, tá vendo? É instituído nos casos em que a mulher fizesse algo indecente, tá bom? Lembrando que Malaquias vai dizer para nós, irmãos, que Deus odeia o divórcio, tá? E em Mateus 19 nós vamos encontrar também o Senhor falando sobre isso, em Mateus, em Marcos. Então é claro que Deus não deseja que ninguém se divorcie, tá? Se a pessoa pensa que o divórcio é o melhor de Deus para o casamento, não é. Deus odeia o divórcio, tá bom? Mas só que aqui é instituído o divórcio no caso em que a mulher faça algo indecente. Indecente, tem uma outra tradução que diz assim, coisa feia. Não sei se tem alguém que tem essa tradução, que diz assim, se a mulher fizer coisa feia. Bem, coisa indecente aqui, fica claro para nós que não é o adultério, tá? Por quê? Porque aqui está falando assim, se a mulher fizer coisa indecente ou coisa feia, o homem daria para ela carta de divórcio. Por que não seria o adultério? Vamos ver, quem está estudando a Bíblia aí sabe. Por que aqui se a mulher... Aqui está escrito assim, na minha tradução está assim, ó, se um homem tomar uma mulher, casar-se com ela e depois deixar de lhe agradar, por ele ter achado nela qualquer coisa indecente, tem outra tradução que é coisa feia, aí diz, este lhe dará uma carta de divórcio, e dará na mão, despedindo-a da sua casa. Então, coisa indecente aqui, ou coisa feia, fica muito claro que não é adultério. Por quê? Quem lembra? Vocês lembram, mas na verdade, fugiu da memória agora. Eu não coloquei ele, não coloquei nada? Não coloquei. Sim? É algo o quê? Isso, que ele reprova, ou algo feio, ou aqui é indecente. Bem, vou te explicar por quê. Porque, na verdade, quem esteve aqui no estudo anterior sabe que se a pessoa cometesse adultério na lei de Deus, o que aconteceria com ela? Hein? Isso. Então aqui, só para você entender a coisa que o marido reprova, igual está na tradução da Joelma, a minha é coisa indecente, tem uma outra tradução que diz coisa feia. Então se a mulher fizer algo que o homem reprova, algo indecente, algo feio, mas tira da tua cabeça que é na área sexual, que é adultério. Porque se alguma pessoa adulterasse, até o solteiro que fornicasse, ele tinha que casar e tal. Então Deus não tinha outra lei para o adultério, senão a morte por apedrejamento. É o que os irmãos lembraram. Eu sabia que se eu forçasse sua mente um pouquinho, você ia lembrar. Então o capítulo 23 deixou claro. Então, só para clarear a mente, principalmente os irmãos que dão aula na escola bíblica dominical. Então, quem dá aula na escola bíblica dominical, quando pega isso aqui, tem que ter um conhecimento. O que é coisa indecente? Então, coisa indecente que de cara a gente sabe, não é adultério. Se fosse adultério, o homem não poderia dar carta de divórcio. Se fosse adultério, teria que ser apedrejada a mulher. Tá bom? Amém, irmãos? Entenderam? Então, quando alguém te perguntar que coisa indecente é essa, ou se vier alguém dando uma que sabe muito da Bíblia e dizer que esse indecente, ou a coisa que o marido reprova, ou coisa feia, é adultério, você já descarta. Manda ele ler cá atrás, vira a Bíblia aí, que você vai encontrar nas leis do casamento, no capítulo 22, na verdade, vai estar escrito que se a pessoa cometer, o casado cometer uma relação sexual fora do casamento, não tinha outro caminho senão o apedrejamento. Então, tá vendo, irmãos? Então, se o divórcio aqui é instituído no caso da mulher fizer algo que o homem reprova, mas se ela se casasse de novo,
ela era considerada imunda para o primeiro marido. O que está trazendo aqui para nós, de novo, é que, vamos dizer, tem um casal que a mulher faz algo que o marido reprova, o marido então não agrada mais dessa mulher, ele vai escrever uma carta de divórcio, vai dar na mão da mulher e a mulher vai voltar para a casa dos seus pais. Mas se lá essa mulher resolver se casar com outro homem, e aí aquele homem morrer, ou ela se divorciar daquele homem, ela não pode voltar para o primeiro marido, porque essa mulher agora, porque teve outro homem, ela se tornou imunda para o primeiro marido. Tá bom? Amém, queridos? Não é complicado? Coisa de sobre o divórcio. Então aqui você já entendeu o que está a orientação com relação ao divórcio. Nem se o outro homem morresse, ela podia voltar para o primeiro marido, para o primeiro casamento, tá bom? O professor da escola bíblica, o irmão quer aprender, segurar a palavra indecente e descartar o adultério, tá bom? Porque se fosse adultério, vocês entenderam, irmão? Então você descarta aí essa palavra indecente, o adultério. Se fosse adultério, se aplicaria o capítulo 22, versículo 13 para baixo. Ela teria que ser apedrejada. O indecente é muita coisa que o homem reprova, que o homem não agradou, que o homem não gostou. Enfim, punhado de coisa indecente, né? Por exemplo, não tem muito marido aí que talvez vê algo na sua mulher e reprova, não agrada, entendeu? Enfim, não se pode dizer, eu procurei no grego, procurei no hebraico a palavra aqui, e não existia uma palavra para eu poder pesquisar e escolher outra, não existia. A palavra traduzida para mim é indecente, eu achei feia, e ela ali tem na tradução dela algo que o homem reprova, detestável. Então é algo que o homem não agradou, né? O homem, marido, viu nela algo, e aí ele já não achou mais graça naquela mulher, né? Já não achou mais graça nela, então ele vai despedir essa mulher. Um outro detalhe dentro desses 5 primeiros versículos, irmãos, é que o homem deveria dar uma carta de divórcio na mão desta mulher, e esta mulher então deveria ser despedida. Ele não ia chegar, simplesmente emburrou com ela, fez as malas e foi embora, porque a gente sabe que muitas crises em casamento são resolvidas assim. O camarada vai dar tchau, vai embora, ou a mulher dá embora. Não, aqui é diferente. Não agradou da mulher, aconteceu algo, vai escrever carta de divórcio, vai entregar nas mãos dela, vai despedi-la. Um detalhe, essa carta de divórcio na mão da mulher era uma garantia para ela não ser punida com a pena de morte. Porque ela era uma mulher casada, todos sabiam que ela era casada, ela não é mais virgem, então aquela mulher poderia ser facilmente apedrejada. Então a carta de divórcio aqui não é só um documento legal de separação, porque hoje em dia, carta de divórcio, na verdade, é um documento legal para casar outra vez. Você sabe disso. Então a pessoa só pode contrair um segundo matrimônio, terceiro, quarto, se ela anular o anterior através do divórcio. Então aqui, nos dias atuais, divórcio é um documento legal que permite outro casamento também legal. Mas na verdade aqui era diferente. Aqui era um documento de vida ou morte. Aquele papelinho na mão garantia que ela não ia ser incluída no meio das mulheres que eram adúlteras ou prostitutas. Então era um documento de vida ou morte. Já imaginou? Você tinha que guardar aquilo bem guardado. Senão ele te pegava pelas esquinas e te mandava pedra. Só estou dizendo isso para você entender um pouco melhor. Mas não tem uma palavra, irmão, ali indecente. E vamos ser sinceros, não tente aí também descobrir o que é. Porque quando num relacionamento, num casamento, tem algum dos cônjuges que faz algo que o outro desaprova, qual o caminho que nós devemos tomar? Vamos lá, eu já estudo. Se tem um casamento que tem algo que o marido reprova ou que a mulher reprova, o que tem que ser feito? Hein? Não entendi? Como é que é, irmã? Diálogo. Não é só dar divórcio, dar uma carta de divórcio, tá, irmãos? Aqui já é uma lei estabelecida pelo Senhor no Velho Testamento, que no caso que acontecesse isso, seria a carta de divórcio, deveria ser feita. Então, na verdade, não é porque um desagrada do outro que já vamos para o divórcio, não. Vamos dialogar, vamos conversar, vamos chegar num acordo, porque é para isso que Cristo morreu, para desfazer todas as obras do diabo. Se você for ler Malaquias, você vai ver que Deus odeia o divórcio, tá bom? E aí Jesus vai dizer em Mateus 19 e em Marcos 10, que Moisés instituiu o divórcio por causa do que mesmo?
Da dureza do coração. Então o divórcio, irmãos, o divórcio é um documento de derrota, tá? Toda pessoa deve entender. Deus não manda assim, ó, deu problema de você, não. Põe isso na tua cabeça. Divórcio é documento de derrota. Por que de derrota? Porque o Jesus disse em Mateus e em Marcos que Moisés instituiu o divórcio por causa da dureza do coração. Ou seja, voltando no capítulo 24 aqui, se um homem tomar uma mulher, casar-se com ela e depois deixar de agradar dela por ter achado nela qualquer coisa indecente, ao invés de fazer carta de divórcio, deveria aprender a amar a mulher com que ele se casou. Isso é dureza de coração, falta de perdão, falta de diálogo, falta de amor. Está vendo, querido? Então não é a melhor solução, não. Divórcio é um documento de derrota. Pastor, mas está pegando pesado? Não, é a verdade. É a verdade. Os fracos é que divorciam. Por que os fracos te divorciam? Porque Jesus disse, por causa da dureza do coração. Então, tem gente que acha que carta de divórcio é um prêmio. Não, querido, é um documento de derrota, é um atestado de derrota. Coração duro, ou seu ou da outra pessoa. Mas teve alguém ali de coração duro que não abriu o coração para perdoar, para renovar, para restaurar. Amém, queridos? Estão entendendo? É igual o caso da bebida, do vinho, o vinho. Tem gente que faz uma teologia em cima do vinho, que o vinho pode, o vinho não pode. Vinho é a bebida dos fracos. Amém, queridos? Ninguém fala amém? Sim, nós não precisamos de bebida alcoólica para nos alegrar, nós não precisamos de bebida alcoólica, nada disso. Então, não é agradável ao homem beber o vinho, então foge dessas coisas, foge daquilo que é pecado. Então, não tem meio termo, tá bom? Aquilo que muitas vezes Deus permitiu, não quer dizer que seja o melhor de Deus. A gente precisa sempre entender isso, tá bom? Então, vamos seguindo. Então, uma carta de divórcio nas mãos era o documento que salvaria essa mulher da pena de morte. Pena para os casos de adultério, capítulo 22, versículo 20 e 21, como nós dissemos, tá bem? Bem, depois nós vamos passar para as leis diversas, do versículo 5 ao 22. E entre essas leis você vai ver que recém-casados não deveriam ir para a guerra. Eles não deveriam ser alistados para a guerra. E Deus diz por quê? Olha, um homem recém-casado não sairá à guerra. Olha bem, nenhum encargo lhe será imposto. Por 1 ano ele ficará livre na sua casa para alegrar sua mulher com quem se casou. Então era um prêmio de Deus, né? Um presente de Deus. O camarada se casou, surgiu uma guerra, ele não vai ser alistado. Ele vai ficar 1 ano em casa, cuidando das coisas de casa, como agradar a sua esposa, como alegrar a mulher com quem ele se casou. Para que aquela mulher também não fique viúva, né, recente, porque foi para a guerra, já viu, lá naquela época, então a coisa era feia. Então Deus, irmãos, trata de deixar esta lei dentro de Israel. A pessoa não poderia ser alistada. Em outras palavras, ela era dispensada da guerra. A outra lei, versículo 6, 10, 13 e 17 vai tratar, é que Deus proíbe o penhor. Quem sabe o que é penhor? Quem sabe o que é penhorar alguma coisa? Quem já penhorou alguma coisa? Se alguém já penhorou, já sabe o que é. Ninguém? Hein? Não é algo em garantia. Então, querido, aqui Deus então vai orientar nos versículos 6, depois o versículo 10, depois vai pular para o 13 e o 17. Todos eles vão falar o mesmo assunto. Olha, verso 6. Não tomarás em penhor as 2 pedras do moinho, nem mesmo a pedra de cima, pois se penhoraria a vida. Isso aqui, irmãos, eu vou dizer para vocês, é difícil algumas pessoas entenderem. Não tomarás em penhor as 2 pedras de moinho. Quem já viu um moinho que usa 2 pedras? Eu já vi. Eu cheguei até a fotografar um, mas na verdade eu não sei onde está a foto mais. Era antigamente, muito antigamente mesmo, geralmente eles eram até tocados por água, esses moinhos. Então descia uma queda d'água que fazia girar uma roda, que fazia girar uma pedra sobre pedra. E ali caíam os grãos de milho e tal, ali embaixo, em cima, entre as pedras, e ali o atrito de uma pedra com a outra, em cima do grão, como é que fala? Triturava, né? E fazia do milho, por exemplo, uma canjica. Então, quando diz aqui, não tomarás em penhor as 2 pedras, nem mesmo a pedra de cima, porque você penhoraria a vida, está dizendo o quê? Se você fizesse aquilo, o camarada não ia ter como ganhar dinheiro para pagar a dívida.
Ou seja, você vai lá e tira do camarada a fonte de renda dele, você vai ter esse camarada a vida inteira endividado, tá? Então, na verdade, era esse o caminho que os bancos deveriam ter hoje. Os bancos deveriam te ajudar em alguma coisa, mas vamos ser sinceros, me responde, eu nem vou tirar isso do vídeo não, vou deixar. O banco te ajuda em alguma coisa? Não, você quer dono daquilo, rapaz, você tem que chegar lá com mais moral. Você chega lá, você chega com moral, rapaz, você pega R$100 e paga 1.000, dependendo das prestações que você fizer. Eles estão ganhando dinheiro em cima de ti. Te arrebenta, te mata. É igual o jogo do cartão. Você comprar no cartão, meu irmão, e começar a parcelar aquilo demais, você está roubado, você não vai pagar nunca. Então, eu só estou dando um exemplo que Deus aqui está tratando dessa lei, para que a pessoa tivesse recurso onde tirar meios para sobreviver e pagar o que devia. Verso 10, se emprestares alguma coisa a teu próximo, não lhe invadirás a casa para garantires com algum penhor. Está vendo? Ó? Tá vendo? Ó? Se emprestares alguma coisa ao teu próximo, para você não invadir a casa dele para tirar penhor. Ou seja, o camarada tinha meio que proteção para poder te pedir emprestado, você não podia invadir a casa dele. Verso 13, se pondo o sol, lhe restituirá sem falta o penhor, para que possa deitar-se no seu manto. Então ele te abençoará, e isto será por justiça diante do Senhor. No caso do penhor for o manto. Verso 17, não perverterás o juízo do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Olha como é que Deus cuida, né? Tá vendo? Olha, cuidado para não tomar penhor e nem penhorar a roupa das viúvas. Agora eu vou ser sincero para vocês. Quantas viúvas aqui que recebe sua pensão e tal, e de vez em quando é surpreendido que o mês que vem chega, você vai receber, seu dinheiro veio menos do que deveria, ou não vem nada e você vai ver, é porque alguém pegou dinheiro no seu nome emprestado. Tem alguém que já viveu isso? Está falando aqui, ó, não pegue em penhor a roupa da viúva. Cuidado de Deus, né? Então isso é na questão do penhor. Depois o verso 7, irmãos, vai falar questão do sequestro. Verso 7, se for descoberto alguém que tenha raptado um de seus irmãos israelitas, e o tenha feito escravo ou vendido, esse sequestrador será morto, assim extirparás o mal do meio de ti. Está vendo? Se alguém tiver raptado ou sequestrado um dos seus irmãos e ter feito escravo ou vendido, me ajuda a lembrar na história de Israel de alguém que infligiu isso aqui, só que não existia essa lei ainda. Vou ler outra vez. Se for descoberto alguém que tenha raptado um de seus irmãos israelitas e o tenha feito escravo ou vendido, esse sequestrador será morto. Quem? Isso aí, eu sabia que vocês iam lembrar. Só que essa lei não existia ainda, tá? Mas é um exemplo. Os irmãos de José pegaram José, tentaram matar, não conseguiram, acabaram vendendo José por escravo. A Bíblia diz que se for descoberto isso, agora, né, a partir daqui, o sequestrador deveria ser morto. Tá bom, queridos? Então é isso aí que Deus está tratando a questão do sequestro. Depois o 8 e 9, Deus vai orientar sobre a lepra. Guarda-te da praga da lepra para te teres cuidado de seguir fielmente tudo que te ensinarem os sacerdotes, como lhe tem ordenado, terás cuidado de fazer. Lembra-te do que o Senhor, o teu Deus, fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Deus está lembrando que Miriam ficou leprosa por causa do pecado, da inveja, da rebelião, da rebeldia. Então Deus aqui manda que Israel seguisse todos os passos da purificação que Deus havia orientado na lei com relação à lepra. Manda seguir todos os passos fielmente. Aqui Deus atrela a saúde física, a obediência ao sacerdote, as instruções do sacerdote. E atribui também a doença, no caso a lepra, ao pecado e à rebelião, porque foi o caso que está lembrando aqui de Miriam. Então Deus, neste caso, orienta com relação à lepra e nos chama a atenção para tomar cuidado, tá? E depois Deus vai advertir, irmãos, contra a injustiça entre patrão e servo, ou patrão e empregado. Verso 14 e 15 diz assim, olha, não explorarás o assalariado pobre e necessitado, seja ele teu irmão, seja ele estrangeiro que mora na terra e nas tuas cidades. No mesmo dia pagarás a ele o seu salário, antes que o sol se ponha sobre a dívida,
pois ele é pobre, disso ele precisa para a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Presta atenção, Deus manda tomar cuidado e cuidar para pagar o assalariado o mais rápido que você puder. Não deixe ele embora sem o salário, porque ele precisa do salário para sobreviver. Amém? Tem alguém aí que o patrão já enrolou e não pagou? Pois é, tá vendo, irmão? Deus orienta. Olha, você está pensando que são leis vazias, mas são todas leis visando o bem-estar, né? Funcionário do Estado está roubado. Quem recebe mais de 3 mil, recebe de 2 vezes, né? 3 vezes, desculpa, tá? Assim, o funcionário do Estado, tá, irmãos? Você recebe 3 vezes. Então, está uma loucura. Está falando aqui, ó, não faz isso, porque o pobre precisa do dinheiro dele, não é? Na minha época de infância era pior ainda. Você trabalhava, às vezes, particular para alguém, você não recebia praticamente nunca, e ficava por aquele mesmo, porque estava todo mundo ruim financeiramente. Deus está orientando, cuidado, a honestidade, né? Ou seja, você usou o trabalho de alguém, paga aquilo que você deve, o dinheiro não é seu, né? Guarde o que é seu e devolva o que é do outro. É o que Deus está ensinando aqui, tá, irmãos? Depois no versículo 16, Deus vai orientar sobre a responsabilização dos próprios crimes. Os pais não serão mortos pela culpa dos filhos, nem os filhos pelas culpas dos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Esta mesma palavra, ela está mais detalhada em Ezequiel capítulo 18, quando vai dizer que o filho que cometeu um pecado, ele vai pagar pelo seu pecado. O pai que cometeu um pecado vai pagar pelo seu pecado. Cada um responderá diante de si pela sua culpa. Então, querido, isso aqui é muito bom para nós, para a gente parar de ficar dependendo da santidade, da vida do outro, pensando que porque meu papai é crente, mamãe é crente, eu estou muito bem. Não está, cada um vai responder diante de Deus. Essa é uma realidade e Deus coloca isso para nós aqui no verso 16, tá? A responsabilização de cada um de nós pelas nossas próprias culpas. Depois o verso 17 e 18 vai falar sobre um pouco sobre a corrupção. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembra-te de que foste escravo no Egito, de onde o Senhor te libertou, pelo que te ordeno proceder assim. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão. Tá, irmãos? É muito comum a gente ver a corrupção entrar dentro dos julgamentos. E Deus aqui manda não perverter o direito nem de um, nem do estrangeiro e nem do órfão. O Senhor cuidando para que a gente seja honesto. E como é bom saber, né, que o Senhor cobra de nós esta honestidade, tá? A não corrupção. A gente é muito bom para cobrar não corrupção na vida do outro, mas Deus está falando conosco isso, para a gente não perverter o direito, né, daquela pessoa que o tem. E depois, verso 19 ao 22, o capítulo encerra falando sobre a importância de nós demonstrarmos amor aos pobres, aos estrangeiros, às viúvas. Olha o que diz o verso 19 até o 22. Quando fizeres a colheita no teu campo e te esqueceres de algum peixe, não voltarás, esquecer de algum feixe, não voltarás a tomá-lo. Ele ficará para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, para que o Senhor, o teu Deus, te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Olha bem, quando fizeres a colheita e esqueceres algum feixe, não voltarás para pegar. Quem viveu na roça sabe o que é isso. A pessoa planta, vai colher, esqueceu um pouco para trás, a Bíblia manda deixar. Depois o verso 20, quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a recolher o que restou dos galhos, isso ficará para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva. Outra vez, sacudiu a videira, né, a oliveira, ficou lá uma azeitona, ficou lá uma fruta, não volta para pegar, deixa para que a pessoa pobre que passar, pegue aquilo para se alimentar. Na verdade, o estrangeiro, o órfão e a viúva. 21. Quando colheres uvas, não voltarás para buscar o que ficou, ou o que ficar será para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Mesma coisa com relação à uva. Verso 22. Lembra-te de que foste escravo na terra do Egito, por isso eu te ordeno que faça isto.
Então é Deus tratando de que tenhamos cuidado com o pobre, com o necessitado, com a viúva. Presta atenção. Isto era para aquela época bíblica em que as pessoas plantavam nas suas roças. Para não esquecer do estrangeiro, do órfão e da viúva. Para não esquecer da pessoa que necessita. Como nós podemos aplicar isso para a igreja hoje? Lá era para alimentar o órfão, a viúva e o estrangeiro. Para alimentar o necessitado. Como hoje nós, desta igreja, podemos aplicar isso na nossa vida e na vida da igreja? Pode falar. Assistência, né? Podemos dar assistência. Temos aqui na igreja uma despensa que doa alimentos. Então hoje nós podemos cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, podemos cuidar das pessoas que necessitam nesta questão do alimento. Basta a gente tirar um pouco do que temos, tirar um pouco do que a gente tem e oferecer para os diáconos. Olha, está aqui, põe na despensa. E olha que a despensa hoje está boa, graças a Deus, tem muita coisa lá para doar, né? Os irmãos estão de olho na data, porque se estiver por vencer, vamos ter que doar isso para uma instituição. Instituição que não falta, tá, irmão? Para receber alimento. Então, querido, hoje a gente pode fazer isso e cuidar dessas pessoas. Agora, aqui fala do estrangeiro, e Deus ainda atrela isso ao fato deles terem sido estrangeiros quando viveram no Egito. Lembra de que foste escravo na terra do Egito, por isso te ordeno que faças isso. Hoje nós estamos vendo muito estrangeiro chegando nos países que estão um pouco melhor, chegando de maneira ilegal. O Brasil mesmo tem recebido muitos venezuelanos, Estados Unidos estão recebendo gente de todo lugar do mundo, o ano inteiro, né? Todo o tempo, eles invadem a fronteira, passam pelo México, passam para não sei onde, mas eles vão. E olha o cuidado de Deus com o estrangeiro, tá? A gente tem que tomar cuidado. Será que a gente trata bem os estrangeiros ou não tratam? Como é que é a coisa, hein? Querida, a Bíblia manda tratar com carinho, com cuidado, o estrangeiro, o órfão e a viúva, tratar o necessitado. E ele diz para Israel lembrar que eles foram escravos, foram estrangeiros no Egito. Só quem já morou fora do seu país sabe o quanto que é difícil viver em outro país. Se você pensa que em outro país a gente é tratado muito bem, não é não, tá? Não é não. Em geral é tratado com discriminação, tá? Muito. Morei fora do Brasil, fui daqui para lá com um contrato de trabalho. Eu não fui pulando a cerca, pulando o rio, fui pelo México, de forma alguma, fui com contrato de trabalho, visto próprio para trabalhar, e lá eu vi o quanto que o estrangeiro é discriminado, tá? Muito discriminado mesmo, em todo lugar. Agora, recentemente, o irmão Lucas foi em Portugal, olha bem, Portugal, país, na pátria mãe do Brasil, né? E ele falou lá, pastor, eu vi como é que o estrangeiro é discriminado. Se você é discriminado num país que fala sua língua, a cultura nossa tem muito deles e tal, imagine então, queridos, fora. Então Deus aqui está chamando a atenção para que a gente cuide e trate bem do estrangeiro. Muitas vezes a pessoa nem precisa ser estrangeiro, talvez ela veio de outro estado, de outra cidade para morar na tua cidade, trata bem, acolha aquela pessoa. É mais ou menos isso, né, que a palavra de Deus vem trazer para nós neste finalzinho. Hein? A Maria José e o Zé Carlos já moraram em Portugal, né, e sabe a diferença, né, irmã Maria José? Morar fora do Brasil não é fácil, é diferente, cultura diferente, costume diferente, vida diferente. Podemos concluir, irmãos, que na edição das leis do Velho Testamento, fica claro que as coisas devem ser feitas do modo de Deus. Tá? Ou seja, fica claro que quando Deus estava dando as leis para Israel, as coisas deveriam serem feitas do jeito de Deus e não no jeito do homem. Hoje, quando a gente vai criar leis, a gente cria leis pensando no homem. A gente não cria leis pensando em Deus para fazer do modo de Deus. É por isso que está assustando o presidente do Brasil, está assustando com as ideias dele. E eu leio o jornal todo dia, e se vocês soubessem, todo dia eu leio no jornal alguém detonando ele, dizendo que ele é um autoritário, comparando ele com outros presidentes autoritários, só porque o camarada resolveu dar atenção para Deus e a Bíblia e dizer que nós vamos fazer do jeito de Deus. Você notou isso?
O povo está com raiva só das coisas que ele fala que vai fazer do jeito de Deus. O povo detonou só porque o camarada, no discurso dele, no primeiro discurso dele, depois que ganhou, depois da eleição lá, chegou na porta da casa dele, e a primeira coisa que ele falou foi agradecer a Deus. O povo detonou que ele deveria ter agradecido primeiro os eleitores dele. Não, o camarada só está querendo pôr para fora algo que está dentro dele. Na verdade, a gente nem sabe o tanto que aquilo é verdade ou não é, não estamos para questionar. Mas na verdade, irmãos, você tem que notar que quando Deus aqui está instituindo as leis, editando as leis, ele fica claro que ele quer que as coisas sejam feitas do jeito dele, então do jeito de Deus e não do jeito nosso. Então as questões do divórcio aqui que nós lemos, é o jeito de Deus, né? A questão da dispensa da guerra, o soldadinho casou de novo, não vai para a guerra, vai cuidar da mulher dele, é o jeito de Deus. O negócio para não pegar penhorar um bem do irmão, é o jeito de Deus. É igual no estudo passado, do capítulo anterior, nós vimos que vai falar sobre também não emprestar dinheiro com juro. É o jeito de Deus. Vai falar para alguém que empresta dinheiro a juro, que Deus proíbe emprestar a juro para você ver. Você vai arrumar briga. Vai falar para aquele irmão, para aquela irmã que pega o seu dinheiro e empresta a juro, que Deus fala para não emprestar. Mas vai ter briga feia, mas é o jeito de Deus. Amém, igreja? E o que o pastor Edgar está aqui? Falando do jeito de Deus. É o que está na Bíblia. Então, veja bem, quando Deus está editando as leis, fica claro que as coisas devem ser feitas do jeito de Deus. E vou ser sincero, se nós tivéssemos continuado fazendo do jeito de Deus, desde lá até hoje, nós teríamos um outro povo, uma outra nação. Mas é que a gente não quer fazer do jeito de Deus, a gente quer criar a lei do nosso jeito. A gente quer criar a lei boa para nós, não boa para Deus. Bem, a pureza nos relacionamentos deveriam se estender para fora do templo, fora da igreja, passando pelo casamento, divórcio, chegando no ambiente civil de modo geral. É isso que nós estamos vendo. Deus falando, as coisas têm que ser do meu jeito. Quero que vocês sejam puros. E aqui ele diz, quero que a pureza saia de dentro da igreja. Porque a maioria de nós é puro dentro da igreja. Não é puro em casa, nos relacionamentos, não é puro na empresa, não é puro na escola, na faculdade. A maioria de nós não é puro com os vizinhos. A maioria de nós não é puro lá na hora de comprar, na hora de vender. A maioria de nós não é puro na hora de negociar. A gente quer ganhar dinheiro acima do que deveria, não é assim? Essa é a verdade. Então Deus está dizendo aqui para nós aqui, a pureza dos relacionamentos devem se estender para fora do templo, passando pelo casamento, até mesmo na questão do divórcio, chegando num ambiente civil, em todas as áreas de forma geral. Ou seja, em todo tempo devemos ser santos. É isso que está ensinando para nós a Bíblia Sagrada. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Deus te abençoe, te guarda. Pai querido, muito obrigado, te louvo, te bendigo. Eu peço pela família do nosso pastor que perdeu lá, meu Deus, pai e filho. Peço por essas famílias que não conhecemos em Minas Gerais e agora em Açucena. Deus, tenha misericórdia. Pai querido, guarda e livra-nos de todo mal e nos ajuda em nome do Senhor. Peço que o Senhor aplique a Tua palavra ao nosso coração e nos ajude no restante desta noite, no restante da semana. Muito obrigado. Peço uma bênção especial para os Teus filhos que puderam vir esta noite. Abençoa ricamente para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoa. Deus te guarde em nome do Senhor Jesus Cristo.